Ninguém escolhe mexer com tributos no Brasil, né? Não é sexy, né? Não, de forma alguma. Ninguém quer isso. Mas eu lembro, na verdade, assim, eu comecei com matemática, eu passei em matemática na USP, porque eu queria ir para a financeira. Comecei o curso, aí eu transferi para economia. E aí eu notei que economia restringia muito a área de atuação. Porque economia é difícil você ver vagas para economista, né? Você vê mais, assim, né, pontos muito específicos. E aí eu pensei, eu preciso de alguma coisa mais prática que eu possa, né, ter um mercado maior. E aí eu fui para contabilidade. E na contabilidade, quando você entra na faculdade, você tem duas opções. Ou você vai para um escritório contábil ou você vai para uma empresa de auditoria e consultoria. E eu comecei a procurar auditoria e consultoria, só que assim, sabia o que fazia? Minimamente, nem fazia ideia, né? E eu sabia que tinha aquele papo de que a auditoria viajava muito. E eu tinha duas opções, ou auditoria ou consultoria tributária. Eu falei, talvez eu não queira viajar muito, eu vou colocar consultoria tributária. Aí você me fala assim, você sabia o que era consultoria tributária? Não sabia nada de impostos. Nada também. Isso 14 anos atrás. Coloquei consultoria e passei em uma empresa lá de Ribeirão, regional, e comecei ali como consultor tributário, fui até encarregado. Depois eu fui para a BDO, que foi onde eu conheci o Marlon. Fiquei mais 4 anos. Também como gerente, atendendo todo o interior de São Paulo, Mato Grosso, Campo Grande, Cuiabá. E depois eu fui para a PwC como gerente de tributos indiretos também, mas no escritório de São Paulo. Que aí a gente viu, que aí eu passei a ver muito mais consultoria tributária a nível internacional, grandes empresas, grandes grupos, planejamento estratégico, esse tipo de coisa, né? Foi quando retomamos o contato com o Marlon, porque a gente havia, né, quando a gente saiu da BDO, os dois acabaram ficando mais um contato muito mais difícil. Perdeu um pouco o contato. É o dia a dia, né? A gente falou, Marlon, cara, a gente tem esse negócio, sempre tem uma vontade de você empreender, né? Você não está... Dificilmente fica naquela, eu quero ficar aqui para sempre. Você tem aquela vontade de ter um negócio próprio e atender da sua maneira, que eu acho que era a grande questão com os nossos clientes, né? A gente via algumas questões pelas limitações do trabalho de auditoria ou de consultoria, como atender os clientes. A gente quis ser muito próximo deles, né? Então, vamos tentar fazer do nosso jeito, vamos explorar, a gente já tem alguns contatos e tudo mais. Foi aí que a gente resolveu montar a Verity. E lá em Ribeirão foi justamente estratégico pela questão de mão de obra qualificada, ponto como sendo do agronegócio, Ribeirão Preto, esse tipo de coisa. E desde então, já estamos nesse caminho aí, né? De quase 2 anos já juntos e completamos o primeiro ano agora, né? E está sendo muito interessante porque você sai daquela visão operacional e agora é dia a dia de empresa, né? Cuidar dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, da nossa burocracia, que tem também. Mas é bem interessante, é bem diferente, na verdade, né? Show, é bacana se trazer, porque eu acho que esse é o maior impacto de quem começa a empreender. É você entender a hora de sair da operação, a hora de sair do balcão para ir para a gestão. E essa é uma grande você não dificuldade. pensar no estratégico do teu negócio, ele não vai funcionar. Sim. Falei isso para você há um bom tempo atrás. Um bom tempo. Um bom tempo atrás. E falo até hoje para todos os clientes. Cara. Alguns anos já que eu não tenho o software de design, eu não tenho no meu computador. Eu estava numa reunião, até antes de gravar o nosso episódio do Pause agora, eu estava numa reunião, uma empresa nova, tal, tem que fazer a marca. Falei, eu não sou a pessoa para fazer. Mas você não é um designer? Sou. Mas eu não faço isso Mas há hoje eu nem atuo com muitos isso. anos. Exato. Eu prefiro ter alguém muito melhor que eu para executar, porque o que eu preciso empregar aqui é a minha metodologia. Sim, E talvez essa é a maior diferença. E esse acho que foi o nosso maior desafio, principalmente do ano passado, como primeiro ano, né? De romper essa bolha, de sair de não ter só a preocupação do operacional. Porque se falar de contabilidade, tranquilo, a gente fala Operacional a gente o adora, dia né? todo. É o que E a é gente isso, sempre fez. isso que é legal. A operação Aí é uma agora- paixão. A gestão é uma obrigação. Aí agora, realmente a gente virar essa chave, não pensar... Pensa no operacional, mas pensar também em contratação, em RH, em gestão de benefício. É estratégico. Putz, Você E é pensa na interessante estratégia. que, assim, todas as pessoas que trabalharam comigo como meus sêniors ou meus assistentes, que hoje estão em cargos de gestão, eles mandam mensagem para mim, Fernando, é muito difícil ser gerente. Porque quando você vira gerente, que entra a gestão de pessoas, né? Porque tem equipe fazendo por você e agora você tem que cuidar deles. Fala assim, eu gostava de preencher planilha, de fazer a apuração. Fala, não, mas agora você tem que cuidar das pessoas. E essa é a grande dificuldade, porque lidar com pessoas é diferente de lidar com planilhas, né? Total. Então, é aí que entra... Mas é um crescimento, de toda forma. E aí tem que ter um grande cuidado também, porque a gente vê muita gente que é muito boa na operação,
Então, às vezes você pega o melhor vendedor e faz com que ele seja um gerente. Acabou, você perdeu, você não tem mais Exato. vendedor nem gerente. Se o cara não tiver aptidão, se o cara não tiver um desenvolvimento como líder, não souber lidar com gente, não souber lidar com as tarefas que fazem parte da gestão, da gerência, esse cara ele vai desanimar, né? Ele brocha no meio do caminho e fala, pô, negócio chato. Eu gostava era de vender. Sim. Né? E aí você perde um bom vendedor e não tem um gerente. E você Nem tem- bom. Perdeu das duas pontas, você Acabou, perdeu. Você perdeu dos dois lados. Tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente, quando define ir para a gestão, tem que pensar nisso também. Sim. Porque às vezes a sua grande paixão é ser operacional. Né? Então, ali, e funciona, e tá tudo certo, cara. Porque Faz assim, parte. fica um romantismo enorme em cima de você tem que ser empreendedor. Não, você não tem que ser empreendedor. Quem é empreendedor tem que cumprir o papel. Agora, tem um cara que nasceu para ser operação mesmo, e tá tudo certo, cara. Se não fosse assim, a gente não funcionava, né? Cada um no seu lugar. E aí, tá curtindo esse vídeo? Então vai lá e assiste o episódio completo no nosso canal.